Eu proponho que a gente comece a ler. E aí o pessoal chega, a gente vai conversando. Bem informal mesmo, aproveitar que o nosso encontro diferente um pouco hoje, né? O modo como os nossos pacientes apresentam as ideias que lhes ocorrem durante o trabalho analítico nos dá a oportunidade de fazer algumas observações interessantes. Agora o senhor vai pensar que eu quero dizer algo ofensivo, mas não tenho essa intenção. Entendemos que isso é uma rejeição por projeção de uma ideia emergente naquele momento. Ou então, o senhor pergunta quem pode ser essa pessoa no sonho. Minha mãe não é. E nós retificamos, logo é a mãe. Na interpretação, tomamos a liberdade de desconsiderar a negação, extraindo o puro conteúdo da ideia. É como se o paciente tivesse dito, na verdade, foi minha mãe que me ocorreu como relação a essa pessoa, mas não tem a menor vontade de admitir essa ideia. Às vezes pode-se conseguir a explicação buscada sobre o reprimido inconsciente de um modo muito cômodo. Pergunta-se, o que o senhor considera mais improvável nessa situação? Em sua opinião, o que estava mais distante do seu espírito naquele momento? E se o paciente cai na armadilha e nomeia aquilo em que ele menos pode acreditar, ao fazê-lo, ele quase sempre confessa a verdade. Uma bela contrapartida dessa experiência frequentemente acontece com o neurótico obsessivo, que já foi iniciado na compreensão dos seus sintomas. Tive uma nova ideia obsessiva e logo me ocorreu que poderia significar uma determinada coisa. Mas não pode ser verdade, senão não poderia ter me ocorrido. O que ele rejeita com esse fundamento, aprendido de ouvido no tratamento, é naturalmente o sentido correto da nova ideia obsessiva. Cara, é genial, né? Fantástico. Desse modo, aí o Murilo chegando, ó. Vamos dar um alô, uma boa tarde. Aí, Murilo tá conectando aí? E aí, Murilo? Aí, Murilo. beleza, de boa, tá conectando sim. Então, eu tô Então, no celular. eu coloquei na tela o texto. Ah, botou na tela o texto? Porque o pessoal não... É curtinho, a gente pensou em passar, olhar e lendo, conversando, né? Dá pra ler as 5 páginas todo mundo junto, né? É. Vamos fazer um esquema de cada um ler um parágrafo, sei lá? Vamos. Comecei aqui, na verdade, né? Eu li só o comecinho. E aí nós estamos aqui Nós estamos no desse modo, o conteúdo. Você quer começar de novo? Você quer pegar daqui? Não, Ó, eu já li o texto já, a gente pode continuar. Vocês passaram pelo quê? aquela história do paciente, quando ele diz, né, não pode ser isso, e que a gente compreende que é aquilo, né? E aí, Não em deve ser seguida... minha mãe. Isso, é. E em seguida, aquela história do neurótico obsessivo, né? Que ele diz, não, eu pensei que tal coisa pode significar esta coisa, mas não, na verdade não, porque senão não teria me ocorrido, né? Então ele dá a explicação e vai, não. Quando ele nega, é porque é mesmo aquilo, né? A gente está aqui. João, você quer ler um pouco? Ó, a gente está no desse Pode ser. modo. Vai lá, lê aí, então. Desse modo, o conteúdo da representação ou do pensamento reprimido pode abrir caminho até a consciência, com a condição de ser negado. A negação é um modo de tomar conhecimento do reprimido. Na verdade, já é um levantamento da repressão, mas naturalmente não a aceitação do reprimido. Aqui se pode ver como a função intelectual se dissocia do processo afetivo. Com o auxílio da negação, só se revoga uma das consequências do processo de repressão, ou seja, o fato de que o conteúdo da representação não tem acesso à consciência. Daí resulta uma espécie de aceitação intelectual do reprimido, mantendo-se a repressão quanto ao essencial. Ao longo do trabalho analítico, frequentemente chegamos a produzir nessa mesma situação uma outra mudança, muito importante e um tanto estranha. Conseguimos vencer também a negação e estabelecer a plena aceitação intelectual do reprimido, mas nem com isso o processo de repressão é levantado. Algum comentário aqui, gente? Não, eu não tenho nenhuma dúvida não com relação a isso. Alguém tem alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Acho que vale seguir mais um pouquinho, talvez. Isa? Agora vai ser um parágrafo mais sério, a questão do juízo, né? Eu acho que agora levanta mais. Isa, então eu vou puxar aqui para cima para você começar aqui do como é tarefa. Tá, beleza. Como é tarefa da função intelectual do juiz afirmar ou negar
conteúdo de pensamento, as observações precedentes nos conduziram à origem psicológica dessa função. Negar algo no juízo, no fundo, significa: isto é uma coisa que eu preferiria reprimir. A condenação é o substituto intelectual da repressão, e o não é seu sinal característico, um certificado de origem, algo como Made in Germany. Por meio do símbolo da negação, o pensamento se liberta das limitações da repressão e se enriquece de conteúdos de que não pode prescindir para o seu desempenho. Querem comentar? Eu acho interessante isso no Freud fazer essa dissociação entre uma função intelectual e uma função mais emocional, né? E mostrar como, por exemplo, essa função intelectual, ela, de certa forma, se crê acima das suas próprias verdades inconscientes, né? Acima das suas próprias escolhas e tal, mas ao mesmo tempo ela serve em grande parte para manter reprimido um conteúdo, né? Nossa, a razão como é um pouco mais análogo ao superego, né? E é muito interessante. Esse texto já mostrou já uma coisa bem legal, que é tipo assim, a gente, quando a pessoa fica negando muito uma coisa, é bom a gente prestar atenção no conteúdo do que foi dito, mais do que na questão da negação, sabe? Isso. Então, assim, aquilo que vem aparecendo muito como não, é um sim. Exatamente. Entendeu? Já que o pessoal aqui gosta das questões políticas e tal, eu ouvi de muitas pessoas, assim, durante o processo de eleição em 2018, né? Eu ouvi de muita gente, assim, não, mas eu tô votando no Bolsonaro, mas é porque eu não quero um pai. Muita gente me falou isso. Eu não quero um pai. Estranho isso, né? Nossa, era justamente o que queriam, né? Exatamente. Um pai É autoritário. bem estranho, né? Sim, eu ouvi de muita gente falou isso. E tem também aquele caso clássico dos políticos que entrevistados, isso a gente tá vendo direto, o cara fala, não, esse ministro não vai sair nunca, isso aqui tá prestigiado, né? Que ele fala, não tem nada de sair, tirar ministro. Aí passa uma semana, o cara é jogado pela janela, né? Direto acontece isso. Né? Ou então, quer ver, não vou ser candidato, imagina, não sou candidato. Passa um pouco, né? Atendendo a pressões dele mesmo, né? É fogo, viu? E aí, Agora, gente? quem vai ler agora? Quer ler você, Murilo. Tá, deixa eu só ver quem tá no nosso chamado. Estamos nós 4? Acho Por que enquanto, só. nós 4, Acabei de ver eu tocando na tela aqui, bizarro. Vou colocar aqui, peraí. Aí você tá aqui, ó. Tá. Função. A função do juízo tem essencialmente duas decisões a tomar. Ela deve conferir ou recusar uma coisa, uma determinada qualidade, e deve admitir ou contestar se uma representação tem ou não existência na realidade. Ou seja, a constatação com relação a sim ou não a respeito da qualidade, e depois uma contestação com relação a isso existe ou não no meu princípio de realidade, né? Perfeito. A qualidade a ser decidida poderia originalmente ter sido boa ou má, útil ou nociva, expresso na linguagem das mais antigas noções funcionais, orais. Isto eu quero comer, ou quero cuspir. E numa transposição mais à frente. Isto eu quero traduzir em mim, e isto eu não quero excluir de mim. Portanto, isso deve ficar dentro ou fora de mim. Como demonstrei em outro lugar, o ego de prazer originário quer introjetar em si todo o bom e pôr para fora todo o mal. O mal, aquilo que é estranho ao ego e que se encontra fora, é inicialmente idêntico a ele. Quer dizer, eu estava lendo umas coisas, sabe que eu sempre puxo para as questões das outras matérias também que a gente está tendo, né, gente? Eu nem sei se isso é muito certo de se fazer, né? Eu acho que a professora que menos faz isso é a professora de psicanálise, a Cris. Ela nunca está falando das outras matérias. Ao mesmo tempo que todos os professores falam sobre psicanálise, né? Mas aí eu estava lendo sobre
a abordagem cognitivista, né, que a gente está tendo agora em técnica cognitivista do comportamento e tal, TCC, né? E aí, um livro que eu me deparei sobre uma mulher anoréxica que ela passa por um processo de tratamento na TCC e aí ela consegue parar com isso da anorexia, ou seja, ela volta a comer, né? Ela é obrigada a se deparar com aquilo que é idêntico a ela e ela não quer aceitar. Esse encontro violento suprime um sintoma, que é a anorexia, né? E o resultado disso é que ela, depois que deixa de ser anoréxica, ela suicida. Então, assim, do comer nada vai para o ser nada. Às vezes, aliás, sempre em psicanálise, um sintoma serve de uma barreira para algo pior, entende? Sabe? É isso. Bom, nem lembro agora onde eu parei. Terminei já um parágrafo. Isso. Próxima pessoa aí. Volto eu, então? Vamos aqui, então. Pode ser, por favor, Paulo. Ó, a outra decisão a ser tomada pela função do juízo sobre a existência real de uma coisa representada, prova de realidade, é tarefa do ego de realidade final, que se desenvolve a partir do ego de prazer inicial. Agora, não se trata mais da questão de saber se algo percebido, uma coisa, deve ou não ser acolhido no ego. Mas se algo presente no ego como representação, pode também ser reencontrado na percepção, realidade. Como se vê, é de novo uma questão de externo e interno. O não real, meramente representado, subjetivo, é apenas interno. O outro real está presente também no exterior. Nessa evolução, a consideração pelo princípio do prazer foi posta de lado. A experiência ensinou que não só é importante que uma coisa, objeto de satisfação, possua boa qualidade e, portanto, mereça ser acolhida no ego, mas também que ela esteja no mundo externo de um modo tal que seja possível apossar-se dela em caso de necessidade. Para compreender esse progresso, é preciso lembrar que todas as representações provêm de percepções, são repetições desta. Assim sendo, e eu gosto dessa frase aqui, originalmente a existência da representação já é uma garantia de realidade do representado. Né? Tanto que foi representado. Né? A oposição entre subjetivo e objetivo não existe desde o início. Ela só se estabelece pelo fato de que o pensamento tem a capacidade de voltar a tornar presente uma coisa já percebida, graças à reprodução na representação, sem que o objeto exterior precise mais existir. O primeiro e mais imediato objetivo da prova de realidade não é, portanto, o de encontrar na percepção real um objeto correspondente ao representado, mas sim o de reencontrá-lo, de se convencer de que ele ainda existe. Uma contribuição ulterior ao distanciamento entre subjetivo e objetivo provém de uma outra... Mas esse pedaço já está longo, aqui já dá para conversar. Vocês querem comentar um pouco aqui? Dá para comentar sim, Paulo. Acho que é bom, vamos falar um pouco. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu não sei se todo mundo percebeu nisso daí tudo, mas o Freud ele está nesse momento entrando de frente, né, com a grande dualidade do pensamento moderno, né, a questão da res cogitans e da res extensa. Se vocês pararem para ver, ele está falando que essa distinção entre subjetivo e objetivo ela não existe. Isso significa que esse sujeito cartesiano, né, ele não é dado a priori. Na verdade, você o percebe primeiro. Porque se vocês se voltarem para o esquema freudiano que está no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, na seção B, é um esquema que vale muito a pena estudar e estudar de novo, e estudar de novo e de novo. Vocês vão ver que ele faz um esquema voltado para a questão da percepção e para a questão da percepção e da memória. E aí ele diz que a percepção está no nível do consciente, enquanto a memória está no nível do inconsciente. Né? A percepção é aquilo que a gente consegue como faculdade sensória imediata, muitas vezes, se dar conta do mundo. Né?
e a memória é aquilo que vai constituir os nossos desejos também, porque até tem a frase do Winnicott, né? Sem memória, sem desejo. Né? Então, assim, vocês vão ver mais à frente no texto, não sei se já passou, porque eu estava um pouco distraído aqui tentando ir para o computador, porque o celular é muito ruim, estava com 15% de bateria, que o Freud vai falar que um dos grandes... Ah, aqui, ó, acho que o Paulo não passou por aí ainda, mas ele vai dizer assim, né? O primeiro e mais imediato objetivo da prova de realidade não é, portanto, de encontrar na percepção real um objeto correspondente ao representado, mas sim o de reencontrá-lo, de se convencer de que ele ainda existe. Quer dizer, a referência ao desejo como um desejo faltante, né? Mas, enfim, voltando para a dualidade que eu estava falando, essa dualidade, pessoal, ela percorre boa parte das abordagens da psicologia, bem como da sociologia também, mas não percorre a psicanálise. Essa dualidade entre sujeito cartesiano, né, da coisa pensante, da coisa extensa, eu não vejo ela presente de fato assim no pensamento do Freud, sabe? Então, por exemplo, quando os fenomenólogos vêm falar que o inconsciente não existe, é porque eles entenderam ainda o sujeito da psicanálise como efeito de linguagem. Eles pensam o sujeito dentro da dicotomia cartesiana. Quer dizer, se você pegar no Sartre, o sujeito do Sartre é o sujeito da res cogitas, da coisa pensante. Quer dizer, por que o sujeito do Sartre nunca morre? Porque ele é o nada, né? E por que o sujeito do Heidegger é ser para a morte? Porque o ser que o Heidegger persegue é o ser da coisa extensa. O Heidegger diz isso em Ser e Tempo, né? Não sei se já se aventuraram nisso aí, mas minhas últimas férias eu dei uma relida em alguns capítulos aí do Ser e Tempo. O Heidegger fala assim: o que me interessa não é o ser da res cogitas, que é aquilo que interessa ao Sartre. O que me interessa é o ser da res extensa, né? E na psicanálise não interessa nada disso. Isso daí é mera elucubração filosófica. Na psicanálise importa o sujeito como efeito de linguagem, como efeito significante. Um sujeito que fala e que depois pensa. Entendeu? Enfim, não sei se vocês querem fazer algum comentário com relação a isso. Não, aqui, pode falar, Paulo. Não, aqui é uma questão que eu fiquei pensando, assim, vou abrir para ver se alguém pode me ajudar aqui, porque aí é o que acontece, acho que a minha mente cartesiana me pregando uma peça, né, nesse momento aqui, quando ele fala prova de realidade, eu já fico logo pensando em experimento de física, né, prova de realidade, tem nada a ver, eu sei, mas, então quando ele fala que a prova de realidade não é encontrar, né, um objeto correspondente ao representado, mas de reencontrá-lo, até aí tudo bem. De se convencer, aí que me pegou, de se convencer de que ele ainda existe. Eu fiquei pensando, reencontrá-lo se ele ainda existe. Mas o Freud fala, não, reencontrá-lo de se convencer de que sim, ainda existe. Né? Sim, o Paulo, isso daí, posso falar? Quer que eu Por favor. Pode falar? Não, pode falar se quiser. Aqui quero ouvir você. Tá bem. Que assim, essa concepção tá vendo, vocês estão percebendo que esse é um texto extremamente teórico, né? Claro. É um Freud quase epistemólogo, assim. Ele não está trazendo nenhum caso direto, ele tipo assim, pegou e falou assim, vou escrever 5 páginas de teoria hardcore, né? Foi o que ele fez. E o que ele está mostrando aí é o que a gente poderia relacionar com o lactante, com o bebê que vai mamar na mãe, né, no seio da mãe. Existe um primeiro contato ali, né, do aumentar. Esse contato ele chega na psique do sujeito, do pedaço de bife, né, ainda que é um bebezinho. Ele chega via percepção, via as categorias sensórias, via aquilo que pode ser consciente. E isso imprime na memória do sujeito um desejo por esse seio, né? A ideia do Freud é que esse desejo ele está lá na primeira infância
e que a gente nunca mais vai encontrar algo tão adequado à representatividade daquilo que a gente quer quanto esse aumentar. E é melhor que a gente não encontre isso. Português não come, nessa não fuma. Tu gosta Espera aí, só um minutinho. de coisa boa, né? Fala, Elias. Então é só botar o som. Beleza. Enfim. E aí... 7, daqui a pouco, os Então, pais, não sei se, as mães... não sei se você entendeu, Paulo, o que eu quis dizer, mas reencontrar é reencontrar o objeto A minúsculo que o Lacan fala. Eu tô vendo, né, pai? A gente sempre erra o alvo do desejo, entendeu? Porque não tem essa representatividade adequada. Entendi. Obrigado, Murilo. Foi legal essa tua fala. Quer dizer, valeu. porque eu estava procurando sentido no verbo convencer, quando de convencer que aquilo quer dizer, na verdade é uma busca que prossegue, né? Sim, só um minutinho, Fábio. Oi, Elias, então o áudio tá ligado aí, a gente tá ouvindo o pessoal falar aí, meu. O contexto. Pois é, mas Eu tive que usar meu poder de mute para... Ah, sim. Eu esqueci que eu tenho... Eu achei que eu tinha feito o Elias tirar o áudio dele mesmo, mas não tem problema, daqui a pouco o Elias manda uma mensagem. Claro, Se claro. ele saiu agora, eu acho não, que deve intimidou estar... ele ter Não, acho que a gente tá... Tô brincando. Cuidado com esse não, hein, meu Paulo? Ô, Murilo, hoje. mas olha que legal, eu falei, e falando eu pensei, pô, sacanagem, né? Tô mandando... E por sinal, também é um pouco chato, mas também não vou negar, eu fiquei pensando ao longo da leitura do texto, né? E numa situação recente, digamos, de contexto universitário. Quando tem uma reunião, uma coisa formal, e aí alguém fala assim, olha, gente, eu não estou querendo ameaçar ninguém, não é isso. Mas o que acontece é o seguinte, enquanto vocês estão produzindo, estão mostrando aqui vieram, tá beleza. Quer dizer, começa com a negação. O que vem a seguir, não há necessidade de explicação, né? Tá aí Freud, né? Cara, eu acho sensacional esse texto, porque a gente bate com essas coisas dia sim, outro também. É ou não é? Sim, eu acho que uma das maravilhas desse texto é que primeiro a gente o lê, né? E absorve ele de uma maneira meramente intelectual, eu acho. Pelo menos eu li esse texto há muito tempo já. E aos poucos esse texto a gente vai absorvendo ele de uma forma mais, eu diria, não diria emotiva, mas eu diria mais sincera, talvez, para a palavra que veio na minha cabeça. Porque a gente aprende a mandar o papo reto às vezes, sabe? Entende? A gente não fica naquela de assim, não é que seja isso. Gente, a gente vive uma sociedade de obsessivos. O obsessivo, ele começa falando assim, ele vai dizer sim e ele diz não antes. Não, sim. Entendeu? Eu acho que aquela frase que eu li no seminário 20, né, o Encore, o Lacan pega e fala assim que no conhecimento de um Freud não se faz fraude, né? Entende? A gente não consegue fraudular aquilo que a gente realmente quer, entendeu? Sabe? A gente tem que se deparar com as nossas negações. Claro que dentro do processo terapêutico tem uma maleabilidade aí com contato com essas verdades inconscientes. É claro que sim. Né? E todos nós produzimos as nossas negações. Mas a gente, em psicanálise, a gente é responsável até por aquilo que é inconsciente, entendeu? Mas enfim, vamos seguir o texto. Bem legal. E aí lembrar também a expressão, voltando para a linguagem, né? O pois não, né? Pois não, que é uma coisa que é um sim, né? E o pois sim. Quer dizer, tenta fazer isso que você vai ver o que te acontece, né? Pois sim. Então, é bem isso mesmo. Quem que segue aqui, João? Parou mesmo? A gente está aqui, uma contribuição. Uma contribuição ulterior ao distanciamento entre subjetivo e objetivo provém de uma outra faculdade da capacidade de pensar. A reprodução da percepção na representação nem sempre é sua fiel repetição.
Ela pode ser modificada por omissões, alterada por fusão de diversos elementos. A prova de realidade precisa, então, controlar até onde vão essas deformações, mas se reconhece como contradição para a instalação da prova de realidade que tenham sido perdidos os objetos que um dia proporcionaram uma real satisfação. Ok. Então aqui fala das deformações, né? E aqui, de certo modo, é aquilo que o Murilo falou, né? A questão da perda, né? Em busca do tempo perdido, em busca do afeto perdido, em busca do seio perdido, né? Sim, eu queria falar uma coisa para vocês também com relação a esse termo deformações. O Johnny deve estar entendendo muito melhor as coisas que eu vou me referir, porque ele está no mesmo semestre que o meu. Então, ele está tendo matérias que são as mesmas que a minha, né? Johnny, você já está entrando em contato com o Aaron Beck já? Claro. Você viu que o Aaron Beck ele fala sobre a questão das interpretações deformadas, né, acerca da realidade. Uhum. Né? Então, para o Aaron Beck, existem interpretações que elas passam por uma deformação com respeito àquilo que realmente é a realidade, etc. e tal. Vejam vocês que essa deformação que o Freud se refere não tem nada que ver com essa deformação do Aaron Beck. Por quê, né? Porque no próprio artigo que escrevemos eu, Paulo e Isa, a gente viu que toda ética, toda lei, toda moral, ela se sustenta em cima de uma verdade insuportável. Ela se sustenta em cima de um crime de assassinato, uma questão do incesto. Quer dizer, tire todas essas formações inconscientes a nível coletivo, que podemos chamar de constituição, por exemplo, tire tudo isso, você vai chegar numa realidade ainda mais deformada. Uma realidade ainda mais insuportável, mais fora daquilo que a gente considera normal. E no Aaron Beck não tem nada a ver com isso. A realidade do Aaron Beck é muito semelhante à realidade que o Skinner fala. É a realidade por fato consumado as demandas sociais. É a praxis do pragmatismo, né? Enfim, então assim, o normal é o que a demanda social te pede, ponto final. Entendeu? E o Freud vai dizer que não tem nada disso. Que essa própria faculdade intelectual do juízo, que resguarda a Constituição, por exemplo, ela se assenta num nível completamente do incesto, né? Poderia dizer assim, do assassinato, do tabu com aquilo que não quer ser integrado mesmo no ego, né? Enfim, e que ao mesmo tempo quer, né? Porque tem essa dicotomia, assim, né? Uhum. Eu quero, mas não, né? Enfim. Mas A enfim. gente vai em 10 minutos, só avisando. 10 minutos. Nossa. Isa, você segue aqui, ó. O julgar. Vamos lá. Tá. O julgar é a ação intelectual que decide a escolha da ação motora, põe fim ao adiamento pelo pensamento e faz a passagem do pensar para o agir. Em outro lugar, também já tratei da questão do adiamento pelo pensamento. Ele deve ser considerado como uma ação experimental, um tatear motor com um mínimo dispêndio de descarga. Consideremos agora o seguinte: onde o ego teria exercitado antes esse tatear? Em que lugar aprendeu essa técnica, agora empregada nos processos de pensamento? Isso aconteceu na extremidade sensorial do aparelho psíquico, nas percepções sensoriais. Bem legal isso, hein? Caramba. Segundo nossa hipótese, o processo é puramente passivo, mas o ego envia periodicamente pequenas quantidades de investimento para o sistema de percepção, por meio das quais ele experimenta os estímulos externos, recolhendo-se novamente após cada um desses avanços tateantes. Caramba, eu achei genial isso. Caraca, gente. Porque coloca a questão do... Esse final, assim... É um aprendizado sensorial, cara, incrível. Quando você exercita aquilo que depois você vai usar nos processos psíquicos, nos processos, né, do pensamento, né, intelectuais, tal, que é a questão do julgar, né? E ele coloca como raiz disso as percepções sensoriais. Putz, eu achei sensacional isso. Então, Não é um processo passivo, né?
É um processo que tem o sujeito que vai dizer sobre algo, né? Então, Sim. Gente, esse modelo. Deixa eu só um momentinho, tá, gente? Espera 30 segundos aí, nem isso. Aí, só um momentinho. quer dizer, sensorial também dá para pensar na primeira infância mesmo, as primeiras sensações, né? Que começa a surgir o que vai depois virar o julgar, né? Assim, Garanhei aqui o fone que eu estou usando com outro fone que está desconectado. quando ele fala para mim de escolha da ação motora, isso me fez pensar, tipo, bem vagamente, umas coisas da esquizoanálise, sabe? Tipo, Oi, gente. tive umas brisas sobre o corpo sem órgãos aqui, mas eu acho que eu tô indo por um caminho que tá distanciando um pouco. Não, eu acho que você tá indo para o caminho certo, Johnny. Eu acho que, até por você ter falado da esquizoanálise, eu acho justo aqui a gente trazer uma coisa. Sabe que a esquizoanálise, já que o Paulo vai falar sobre Nietzsche hoje, a esquizoanálise é muito influenciada por Spinoza, por Nietzsche, né? E por sua vez, esses autores eles se enquadram num ramo do pensamento, principalmente a nível germânico, que é o ramo do vitalismo. Aí você pode colocar Goethe é um vitalista, pode colocar um sociólogo chamado George Simmel. Enfim, esses caras são vitalistas, eles tentam enxergar o processo do vivente através da própria força do vivo. O Rod sempre fala assim, por exemplo, que o Nietzsche ele é animalesco. Né? O Nietzsche fala, né, o filósofo é um animal pensante. Né? Ele fala. Mas já que eu não gosto quando eu vejo uma mudança entre o pensamento do Freud e o pensamento do Lacan, eu geralmente comento, porque eu acho que é importante dizer essas coisas, né? Assim, aonde cada um desses autores, assim, desses gigantes da psicanálise, aonde eles se distanciam, né? E esse capítulo que eu li aqui, ó, chamado, olha só o nome do capítulo, pessoal. Olha o nome do capítulo. Não tem tradução, tá? Zeitlicht Entwicklungsschicht é o nome do capítulo. Enfim, é um capítulo. O que deveria significar isso? Então, mais ou menos. Então, é sobre esse esquema que a gente está lendo, sobre a questão da percepção a nível sensório, da memória, a nível inconsciente, enfim, é sobre isso, e o Lacan começa a problematizar isso. Ele vai dizer, mais importante do que a tradução, Johnny, ele vai dizer que, assim, esse modelo que a gente está vendo, que a gente está lendo, que está no capítulo 7 também, lá da Interpretação dos Sonhos, ele é um modelo próprio do início do século XX. Era uma forma que os médicos, os epistemólogos encontraram para poder dizer acerca do vivente, para dar conta do vivente, para poder explicar o processo vitalício, né? E aí o Lacan vai dizer que ele não é que esse modelo está errado em si, mas que ele é muito mais adequado, por exemplo, para um animal que tem que está muito mais subjugado ao nível imaginário. O Lacan, como vocês sabem, ele tem uma influência que vem do estruturalismo francês. Não preciso explicar de novo o que é o estruturalismo francês, né? Eu acho que eu sempre falo disso, na real. Né? Eu acho que, enfim, é a vertente do pensamento que surge na França, ali nos anos... Começa com o Fernando de Saussure, né? Passa pelo Lévi-Strauss e tal. E é uma ideia de que, assim, de que existe um nível coletivo, cultural, que ele já predetermina boa parte das suas escolhas, ele já é uma espécie de determinismo, eu diria assim, cultural, bem por aí mesmo, sabe? Mas mais refinado que isso também. E o Lacan, no começo do teu percurso, ele se aproxima desses caras, né? E aí ele vai ver que, por exemplo, essa categoria da percepção sensória, ela é muito do vivente, né? Quer dizer, é muito do vivente, né? E a questão da memória, ela é muito da situação que o vivente vai perpassando. Só que ele mostra que esse próprio modelo que o Freud monta, ele está assentado numa cultura. Ô, Murilo, Então, Oi. é o seguinte, falta 3 minutos aqui. Eu pensei, se vocês toparem,
da gente fazer a leitura desse último trecho aqui. Eu posso ler, assim, fechar esse trecho para a gente seguir o nosso debate, porque aí fica legal a gente ter esse momento registrado do texto todo passado e lido. O que vocês acham? E aí Perfeito. Pode ser. Eu E a acho que gente já deu a ideia já, né? segue o debate. Não, perfeito. Então, para fechar aqui, o estudo do juízo nos abre, talvez pela primeira vez, a compreensão da origem de uma função intelectual, a partir do jogo das moções pulsionais primárias. O julgar é o prosseguimento coerente daquilo que originariamente é realizado pelo princípio do prazer, inclusão no ego ou a expulsão para fora dele. Sua polaridade parece corresponder à oposição existente entre os dois grupos de pulsões supostos por nós. A afirmação, como substituto da união, pertence a Eros. A negação, sucessora da expulsão, a pulsão de destruição. O prazer de negar, em geral, negativismo de muitos psicóticos, deve ser provavelmente entendido como sinal de defusão pulsional com retração dos componentes libidinais. Mas o desempenho da função do juízo só se torna possível pelo fato de que a criação do símbolo da negação permite ao pensamento um primeiro grau de independência das consequências da repressão, e com isso também da coação do princípio do prazer. Essa concepção de negação se ajusta muito bem ao fato de que na análise não se descobre um não vindo do inconsciente e que o reconhecimento do inconsciente por parte do ego se expressa numa fórmula negativa. Não há prova mais forte de que conseguimos descobrir o inconsciente do que quando analisando reage com a frase "e isso eu não tinha pensado" ou "nisso eu não tinha pensado nunca". Quer dizer, quando o cara fala isso, opa, chegamos, né? É bem interessante, né? Bem bonito. Não, perfeito. E tem uma questão aí que esse nível do inconsciente, isso eu não tinha pensado, nisso eu não tinha pensado nunca, né? Isso não é algo que é simplesmente não refletido. Como se o sujeito parasse para poder fazer uma autoanálise, ele chegaria nisso. Não, ele precisa passar pelo processo da análise, ele precisa do outro, né, do analista, para poder passar por esse isso eu não tinha pensado. Eu pensei na fita de Moebius também, né? Quer dizer, tá ali, só que, né? Sim. É porque eu tô falando disso do não refletido, porque, assim, Paulo, eu queria muito que você tivesse tido aula com o Rhodes também, né, o nosso professor de fenomenologia. Uma das grandes críticas do Sartre à psicanálise é que isso que o Freud chama de inconsciente é meramente o não refletido.